Havia um menino franzino, de classe média baixa, que vendia trufas artesanais de porta em porta para ajudar a família. Essa história começa em Osasco, São Paulo, no fim dos anos 1980, quando um garoto de apenas 14 anos decidiu que não aceitaria a vida do jeito que ela era. Ele se chamava Alexandre Tadeu da Costa, com a coragem de quem nunca teve nada garantido. Alexandre comprava barras de chocolate no atacado, derretia na cozinha da mãe, moldava com cuidado e vendia de sala em sala nas escolas da vizinhança. Era um tempo sem redes sociais, sem maquininha de cartão e sem garantias. Só o que ele tinha era uma sacola plástica, um sorriso no rosto e uma vontade absurda de vencer. Enquanto outros jovens sonhavam com uma vaga na faculdade, ele sonhava com o próprio império. Aos poucos, suas trufas começaram a ganhar fama. O que era um simples bico virou um negócio informal. E logo, um movimento audacioso que marcaria o nascimento da Cacau Show. Mas o ponto de virada não foi uma venda. Foi um erro de produção. Em 1988, um cliente encomendou 2.000 ovos de Páscoa. Alexandre, entusiasmado, aceitou. Só que ele não tinha estrutura para produzir essa quantidade. O que parecia o fim virou a virada. Ele não recuou, alugou uma casa, chamou amigos e familiares e, com um espírito quase obstinado, conseguiu entregar tudo a tempo. Foi nesse momento que nasceu o que ele ainda não sabia: ser uma das maiores potências do mercado de chocolates finos da América Latina. Hoje, a Cacau Show está em dezenas de países, com mais de 3.000 lojas no Brasil e uma marca que fatura bilhões. Mas nada disso existiria se um adolescente de bairro tivesse desistido no primeiro não. E essa é apenas a primeira camada dessa história recheada de superação, riscos ousados e decisões que poderiam ter levado tudo à falência. 2. Quando o chocolate quase derreteu os sonhos, a primeira grande encomenda foi entregue. Alexandre tinha provado para si mesmo que era capaz de realizar o impossível. Mas o que veio a seguir não foi glória imediata. Foi caos, improviso e noites em claro. Sem nenhum tipo de investimento externo, sem crédito em banco e com uma empresa que mal tinha CNPJ. Ele decidiu que expandiria. Passaria a produzir em escala. A demanda começava a crescer, mas ele ainda usava tachos emprestados e derretia chocolate em panelas que nem suportavam o volume. Um erro de temperatura poderia custar tudo. Os primeiros meses foram marcados por falhas graves. Produtos que derretiam antes de chegar aos clientes, embalagens que não resistiam ao calor e entregas atrasadas. Em qualquer outra empresa, isso geraria um prejuízo fatal. Mas o que salvava Alexandre era a relação com o cliente. Ele pedia desculpas pessoalmente. Ligava, refazia pedidos e, principalmente, escutava. Ele percebeu que não bastava fazer chocolate. Ele precisava criar uma experiência emocional, algo que conectasse o brasileiro à marca. A decisão de focar em presentes afetivos, e não apenas em produtos alimentícios, foi estratégica. Cada trufa não era só um doce, era um gesto. Um eu te amo, um me perdoa, um estou com saudade. E foi essa visão que mudou tudo. Em 1994, aos 17 anos, Alexandre abriu sua primeira loja oficial. Mas novamente, sem apoio financeiro, teve que fazer tudo no peito. Vendeu o carro do pai, hipotecou o pouco que tinha e se endividou até o limite para abrir uma porta modesta. Mas com um atendimento impecável e trufas que agora carregavam não só sabor, mas identidade. Mesmo assim, o mercado não era amigável. O Brasil enfrentava instabilidade econômica, hiperinflação e um consumo volátil. Muitos tentaram desanimá-lo. Diziam que ninguém abriria uma franquia de trufas, que o chocolate era um luxo que os brasileiros dispensariam na crise. Mas Alexandre não estava vendendo chocolate. Ele vendia autoestima, carinho, sensações, e isso o povo precisava mais do que nunca. Nesse ponto, ele teve uma sacada que mudaria a história. Da marca, criar um modelo de franquias acessível, de baixo custo inicial e alto suporte operacional. Um formato pensado para brasileiros comuns, que, assim como ele, tinham o sonho de empreender, mas nenhum apoio para começar. Foi assim que a Cacau Show deixou de ser uma promessa e passou a ser um movimento nacional de microempreendedores do sabor. Mas o verdadeiro salto ainda estava por vir.
3. O salto que transformou o chocolate em império. O ano era 2001. A essa altura, a pequena rede da Cacau Show já ganhava espaço entre os consumidores mais atentos. Alexandre havia provado que era mais do que um bom vendedor. Ele era um visionário, mas ainda faltava algo. O grande salto. Aquele momento onde uma marca deixa de ser um negócio e se torna parte da cultura de um povo. E ele veio em forma de ousadia. Enquanto a concorrência seguia um padrão tradicional, focando nas classes A e B com produtos caros e embalagens sofisticadas, Alexandre tomou uma decisão arriscada: popularizar o chocolate premium, torná-lo acessível sem perder a sensação de luxo. Ele sabia que o brasileiro ama presentear, mas nem sempre pode pagar caro por isso. Essa sacada virou o coração da estratégia da Cacau Show: democratizar o chocolate de qualidade. Ele reformulou as lojas, investiu pesado em design de interiores, treinou equipes para atendimento afetivo e criou embalagens que pareciam joias. Não vendia só bombons, vendia presentes. Cada item embalado com cuidado, com cheiro envolvente, luz baixa, música suave, tudo pensado para emocionar. E foi então que veio o momento que mudaria a história da empresa para sempre: a explosão do modelo de franquias. Com uma operação bem estruturada, Alexandre lançou campanhas de expansão agressiva. Em vez de grandes shoppings, ele começou a instalar lojas em cidades pequenas, interiores, estações de metrô e ruas movimentadas. Criou formatos flexíveis, quiosques, mini-lojas, containers. A Cacau Show estava se infiltrando nos hábitos do brasileiro comum, e o povo abraçou a marca como sua. Em 2008, a empresa já contava com mais de 1.000 franquias espalhadas pelo Brasil. E a cada nova inauguração, uma nova história se criava. Empreendedores locais, muitas vezes com histórias de vida tão humildes quanto a de Alexandre, viam ali a chance de mudar suas vidas. Mas ele não parou por aí. Ao contrário dos concorrentes que buscavam produtos importados, Alexandre decidiu apostar na brasilidade. Investiu em cacau nacional, promoveu sabores com identidade cultural, lançou linhas especiais para datas comemorativas que só existem no Brasil e criou campanhas que emocionavam o país inteiro. A marca virou símbolo de carinho, sucesso e identidade nacional. Quem dava um presente da Cacau Show não estava só oferecendo chocolate, estava dizendo: "Você é importante para mim." Hoje a Cacau Show não é apenas uma rede de lojas. É uma das maiores franquias do mundo no setor, com presença em dezenas de países lusófonos e faturamento bilionário. Mas para Alexandre, nada disso importa tanto quanto lembrar daquele menino com uma sacola plástica, batendo de porta em porta com uma trufa na mão e um império no coração. 4. As decisões que quase deram errado. Nem todo o caminho até o sucesso é pavimentado com acertos. A história da Cacau Show também é marcada por decisões que quase colocaram tudo a perder. E talvez seja justamente isso que torna Alexandre um empresário diferente. Ele nunca teve medo de errar, mas soube como aprender rápido. No auge da expansão, enquanto a empresa conquistava o Brasil com lojas em ritmo frenético, uma sombra começou a surgir nos bastidores: o risco de perder o controle. Quando uma marca cresce rápido demais, ela corre o perigo de perder sua essência. E foi isso que quase aconteceu. Entre 2010 e 2013, a Cacau Show passou por um período crítico. Franquias começaram a surgir em locais sem estudo de mercado. A padronização caiu. Alguns franqueados se queixavam de margens apertadas, de baixa rentabilidade e de falta de suporte. A cultura que Alexandre havia criado com tanto cuidado estava sendo ameaçada pela velocidade. E então, ele fez algo raro no mundo corporativo: puxou o freio. Enquanto empresas em crescimento normalmente mantêm o pé no acelerador, Alexandre decidiu parar para reorganizar. Reduziu o número de novas aberturas, aumentou o treinamento das equipes, criou um sistema de avaliação mais rígido para os franqueados e, principalmente, ouviu as reclamações, corrigiu rotas, reformulou linhas de produtos que não vendiam, retirou itens fracos e focou novamente na experiência, não na quantidade. Foi também nesse período que a marca apostou em linhas mais ousadas: chocolates com pimenta, combinações regionais, produtos com edição limitada.
Alguns deram certo, outros encalharam. Mas o mais importante é que a marca manteve seu DNA. Ousar, testar, melhorar. Em paralelo, vieram os desafios externos. A entrada de concorrentes internacionais, como Linde, Copenhagen ampliando presença, marcas gourmet importadas chegando ao Brasil. E mais, o crescimento de novos hábitos de consumo, como chocolates veganos, funcionais ou com apelo fitness. Mais uma vez, a Cacau Show teve que se reinventar. Alexandre apostou em pesquisa e desenvolvimento. Criou linhas exclusivas, lançou produtos zero açúcar, investiu em novas tecnologias de produção e abraçou o digital com e-commerce e delivery personalizado. Foi um choque de modernidade, numa empresa que havia nascido no improviso da cozinha de sua mãe. Mas talvez a decisão mais emocionante de todas tenha sido a criação do Instituto Cacau Show, uma organização voltada para a educação, cultura e inclusão social. O garoto que começou vendendo trufas na rua, agora reinvestia parte do seu lucro em transformar vidas, como se quisesse garantir que outros Alexandres pudessem surgir. Nesse ponto, já não era mais só sobre chocolate. Era sobre legado. 5. De onde veio para onde vai? Naquela noite de Natal, em 1988, Alexandre nem imaginava. Tudo o que ele queria era entregar a encomenda de trufas que o fornecedor recusou. Era só um adolescente de 17 anos, dirigindo um fusquinha velho, com a coragem no lugar onde faltava a experiência. Mas aquele gesto simples, bater de porta em porta com o próprio chocolate, foi o ponto de virada de uma vida inteira. Décadas depois, o menino que começou vendendo doces virou o dono de uma das maiores redes de chocolate do planeta. Com mais de 3.700 lojas espalhadas por todo o Brasil, a Cacau Show deixou de ser apenas uma empresa. Virou um símbolo. Símbolo de quê? De que não importa de onde você vem. Importa o que você faz com o que tem. Importa se você acredita quando ninguém acredita. Importa se você cai e levanta. Aprende, corrige, evolui. Hoje, Alexandre Costa é uma referência em empreendedorismo. Não só pela riqueza, não só pelos números, mas pela forma como ele transformou obstáculos em combustível. Cada erro virou alicerce, cada crítica virou curva de aprendizado, e cada cliente virou parte de uma jornada construída com verdade, suor e muita vontade de fazer diferente. Ele poderia ter parado no primeiro fracasso. Poderia ter vendido a empresa quando vieram as ofertas milionárias. Poderia ter escolhido o caminho fácil. Mas não. Ele ficou. E fez da marca uma extensão de seus próprios valores. Hoje a Cacau Show está presente em todas as classes sociais, em bairros nobres e nas periferias, em aeroportos e rodoviárias, em shoppings e lojinhas de esquina. Porque o chocolate nunca foi só o produto, foi a experiência, o cuidado, a lembrança de um carinho. E mesmo depois de chegar tão longe, Alexandre segue com os pés no chão. Trabalha todos os dias, visita lojas pessoalmente, conversa com funcionários e franqueados, e ainda ouve cada crítica como se fosse a primeira. Ele sabe que crescer é fácil. Difícil é manter-se fiel ao que te trouxe até aqui. Quando perguntam a ele qual é o segredo, ele responde: a gente não vende chocolate, a gente entrega a emoção. E talvez seja isso que o mundo precisa lembrar hoje. Que grandes histórias não nascem de grandes recursos. Nascem de grandes propósitos. Então, da próxima vez que você morder uma trufa, lembre-se, por trás daquele sabor, existe a trajetória de um menino que ousou acreditar e que nos mostrou que, com coragem, humildade e persistência, qualquer um pode transformar um pequeno sonho em algo doce o bastante para alcançar o mundo inteiro.
uma grande alegria celebrar com vocês os 15 anos de programa.